Todos os capacitores são iguais? Quando nós aprendemos na escola, para quem fez o curso técnico em eletrônica, mecatrônica, engenharias, em geral, nós aprendemos que os capacitores não são iguais. Tem respostas, tem comportamentos diferentes. Mas será que é diferente mesmo? Nesse vídeo, nós vamos tirar a prova. Eu peguei os 3 capacitores mais comuns no mercado brasileiro, que são o eletrolítico, o poliéster metalizado e o capacitor cerâmico. Tomei o cuidado de fazer o teste com valores iguais, eletrolítico poliéster e depois poliéster cerâmico. Também testei no multímetro para ver se os valores estavam ali muito próximos um do outro. E tirei algumas conclusões interessantes. Só antes de mostrar os resultados, temos que lembrar o seguinte: o capacitor eletrolítico e o poliéster metalizado são construídos como num formato de um rocambole. É de se esperar que com isso nós tenhamos uma indutância parasita muito grande, diferente do cerâmico, que é, na maioria das vezes, construído de forma plana. São placas planas que teriam, teoricamente, uma indutância parasita muito pequena. E antes de mais nada, também, o que é um capacitor de verdade, um capacitor real? O ideal seria que um capacitor tivesse apenas capacitância. Mas no mundo real, o capacitor tem, além de sua capacitância natural, uma indutância parasita que vem do terminal, da forma que ele foi enrolado, se ele foi enrolado ou não, e uma resistência ohmica. Quantos ohms tem dentro desse capacitor, dificultando a circulação de elétrons, ou a passagem dos elétrons das placas para os terminais? Então, você pode pensar de maneira correta, isso está certo, que o capacitor é um circuito RLC. E com isso tem uma frequência de autorressonância específica para aquela peça, para aquele valor, para aquele fabricante, para aquele modelo. E tem impedância. Por que não? O capacitor tem impedância interna também. Vamos ver os resultados dos testes que eu fiz. A primeira observação que faremos é com relação à tensão e corrente e o ângulo de defasagem. A maneira que eu montei o circuito e a análise com o osciloscópio, eu consigo ver a tensão em cima do resistor, que por lei de Ohm e a proporcionalidade eu acabo tendo a corrente, e a senoide observada na tensão do resistor é exatamente o mesmo desenho da senoide da corrente, e a tensão total, a tensão da fonte. Então eu tenho deslocamento da corrente em relação ao gerador de sinal. Observe nessa sequência de imagens que, à medida que a frequência aumenta, o ângulo de defasagem entre a fonte, a tensão da fonte e a corrente do circuito vai diminuindo até um ponto que não é mais possível medir. Considere a precisão dos instrumentos que eu tenho e os erros de medição. Chega um ponto que eu não consigo medir mais. Até que chega um ponto que o ângulo de defasagem inverte. Ou seja, o capacitor eletrolítico em frequências menores se comporta realmente como capacitor, e em frequências muito altas, acima do seu limite, ele passa a ter um comportamento de indutor, onde a reatância indutiva parasita é maior, é mais influenciada,
ou influencia mais no comportamento do capacitor do que a própria capacitância. Veja que interessante, porque à medida que eu subo a frequência, a reatância capacitiva cai e a indutiva aumenta. Chega um ponto que a indutiva se sobrepõe à capacitiva. É de se esperar que com capacitores de valor maior, capacitância maior, eu tenha esse comportamento aparecendo mais cedo, em frequências menores. Eu só não fiz isso aqui porque senão o vídeo ficaria infinito. Com 4,7 microfarad, esse foi o comportamento para um capacitor Epicos. Fazendo os cálculos do ângulo, temos esse resultado. Para esse capacitor em particular, o ângulo de defasagem vai se reduzindo até aproximadamente 5.000 Hz, 5 kHz, e começa a se inverter, tem um sentido contrário a partir de 50 kHz. Traduzindo, até 5 kHz essa peça tem comportamento de capacitor e a partir de 50 kHz ele se comporta como se fosse um indutor. Agora observamos o capacitor de poliéster de 4,7 microfarad nas mesmas condições de teste e, conforme o gráfico que veremos daqui a pouco, você vai perceber que em relação ao eletrolítico, ele zera o ângulo de defasagem um pouco antes e entra no comportamento indutivo, quer dizer, inverte a defasagem um pouco antes também. Talvez isso seja consequência do fato do eletrolítico ter como o eletrólito dele, a parte, digamos, o miolo, o meio entre as placas do eletrolítico, é o grande responsável pela alta capacitância em um espaço muito pequeno. Com isso, aquele enrolado de condutores acaba sendo menor, o rocambole, e diminui a indutância parasita. Enquanto que no poliéster é o comprimento da fita de provavelmente alumínio com o poliéster como eletrólito, e isso traz uma indutância parasita superior e o comportamento dele é menos interessante em frequências altas, né? Ele chega no seu limite um pouco antes até que o eletrolítico. Veja que interessante. E você percebe também uma linha vermelha aí que eu coloquei no osciloscópio. O meu aparelho tem essa possibilidade de fazer cálculo matemático. Fiz a subtração entre o canal 1 e o canal 2 e assim eu consigo ver quando a linha vermelha está mais reta, próxima ao reto, significa que o ângulo de defasagem está muito próximo de zero. Quanto mais ondulado estiver, maior é a diferença de ângulo. Então ajuda nessa visualização do ângulo de defasagem. E aqui no gráfico vemos que existe uma defasagem angular, ou seja, existe uma diferença entre a tensão e a corrente até em torno de 1000 Hz, frequência bastante baixa, né? Áudio, de 1000 até aproximadamente 50 kHz, aí já ultrapassando o áudio, temos praticamente 0 graus de defasagem. E a partir daí, a partir de 50 kHz e acima, indo para a radiofrequência, ele parte para um comportamento indutivo no ângulo de defasagem. Isso explica todos os artigos, tudo que se diz que o capacitor de poliéster é ótimo para áudio
Não digo exatamente esse de 4,7 micro, né? Porque é um valor para capacitores de poliéster já é um gigante. E não é tão interessante para a radiofrequência, porque a indutância parasita aparece muito. E nem é tão alta a frequência aqui, né? Meu gerador de função vai até pouco mais que 10 MHz. Eu parei em 10 MHz. É o suficiente aqui para observar esse fato interessante. E compare agora com o resultado do eletrolítico. Na mesma condição de teste e na mesma capacitância, existe aí uma pequena diferença entre eles. Então, para esses valores, sim, realmente é diferente o comportamento dos capacitores, considerando a defasagem angular. Vamos ver agora essa mesma comparação, só que olhando a resposta em corrente, né? O quanto esse capacitor permite passar a questão da reatância capacitiva para as frequências analisadas. Montei uma proporção entre a tensão aplicada, ou seja, a tensão do gerador de função, e a tensão no resistor, para pegar a variação de corrente. E por regra de 3 é uma proporção em porcentagem, até porque se eu trocasse os valores de resistor, dariam outros números. O que importa aqui é a variação da corrente em relação à variação da frequência. E você vê que os dois gráficos são praticamente idênticos, têm quase os mesmos valores. Talvez apenas uma diferença muito pequena. O capacitor eletrolítico tem uma proporção aí um pouco menor. Veja que o gráfico não toca praticamente a linha de 45% no eletrolítico, enquanto que no de poliéster fica praticamente em cima da linha de 45%. Então, uma diferença aqui muito pequena, mas que dá para perceber. Agora vamos fazer análise com os capacitores de 100 nanofarad, tanto poliéster como cerâmica. No primeiro teste aqui com poliéster, perceba que por ser uma capacitância muito menor, eu terei alguma coisa para medir de corrente a partir de um pouco mais de frequência. Mais precisamente, a partir dos 100 Hz. Antes disso, a corrente é tão baixa para esse capacitor que praticamente não dá para medir nessas escalas aqui. Eu também tomei o cuidado de não trocar nenhuma para que todas as medidas fossem iguais. Observando no gráfico do ângulo de defasagem, fica mais fácil de entender o que acontece, né? Ele tem um comportamento capacitivo até em torno de 100 kHz. Desse valor até 1 MHz não tem mais ângulo de defasagem e inverte o ângulo, tendendo a ser indutivo a partir de 1 MHz. Sem nenhuma novidade, nós temos aí um acréscimo de corrente à medida que a frequência sobe. Essa corrente começa a ficar importante a partir de 500 Hz. Lembrando, o capacitor é de valor muito baixo, né? Apenas 100 nano. E praticamente se estabiliza depois de 20 kHz. Nosso último componente em análise é agora o capacitor de cerâmica de 100 nanofarad. Só observando as figuras já dá para perceber uma diferença. Ele demora mais tempo para sair da região de ângulo de fase capacitivo e fica também mais tempo na região de ângulo zero. Somente no fim da região de teste nós temos uma defasagem em ângulo invertido, o que é mais fácil de observar no gráfico agora. E aqui fica claro o funcionamento, pelo menos de defasagem
entre tensão e corrente desse capacitor, ele vai começar a mudar o ângulo a partir de aproximadamente 1000 Hz e tende a zero a partir de 50 kHz. E só depois de 1 mega que começa a inverter o ângulo de fase. Vai ser muito interessante comparar ele agora com o seu correspondente de poliéster. E aqui estão os dois gráficos da defasagem tanto do de cerâmica como o de poliéster. Tire suas próprias conclusões. É isso que nós medimos com o auxílio do osciloscópio nesse teste. Agora vamos verificar no próximo gráfico o comportamento da resposta em corrente dos dois capacitores. Perceba que não tem grande diferença entre as duas peças, pelo menos nas frequências testadas. Lembrando que o meu gerador de sinal vai até 20 MHz, eu testei até 10 para garantir aí que não estou no limite do aparelho e ter algum erro por conta dele. E temos esse comportamento. Aparentemente é praticamente igual, tanto faz o poliéster como o cerâmico. Como esperado, não tem grandes diferenças entre uma peça e outra, mas vale aquela recomendação. Para frequências de áudio, para frequências menores, podemos usar o eletrolítico, lembrando que o eletrolítico na maioria das vezes é polarizado. Podemos usar o poliéster e para a radiofrequência é mais recomendado o cerâmico. Ao contrário, para áudio não é recomendado esse último de cerâmica, porque ele acaba tendo um efeito de microfonia. Se tomar algumas pancadas ou algumas vibrações, ele acaba transmitindo isso como uma pequena variação de capacitância e pode interferir no áudio. Inclusive há testes nesse sentido. Por exemplo, o Silvio Pinheiro, que trabalha nesse ramo principalmente dos amplificadores para os músicos, né? O baixo, a guitarra, ele já demonstrou nos vídeos dele esse problema do cerâmico ter captação. Acaba quase funcionando como um microfone. Também existe isso com válvulas. Algumas válvulas, se você der uma pancada no vidro, um tapinha com a unha sua, né? Cuidado, é vidro, né? Acaba ouvindo essa pancadinha saindo lá no alto-falante, porque a estrutura metálica acaba vibrando, interfere no funcionamento e isso se traduz em áudio, em som lá no alto-falante. De qualquer maneira, peço que você dê um joinha nesse vídeo, porque deu muito trabalho para fazer essa super produção. Acredite em mim, foram alguns dias para editar esse vídeo. Então agradeço aí com um joinha. Se você gosta do nosso trabalho, tem as maneiras de colaborar aí na descrição do vídeo. Temos também os nossos cursos de rádio valvulado, tanto para manutenção como ajuste e os seus princípios de funcionamento, como também temos o curso de eletrônica válvula, esse para quem não sabe nada, para quem é do zero, não sabe nem trocar a resistência de chuveiro, até o amplificador de alta fidelidade. E estamos gravando novos cursos. Assim que possível, colocaremos no ar. Um grande abraço e até a próxima.